Olá, você que acompanha a Rede Caraíbas de Comunicação. Um abraço aí para Ângelo Dourado, André, todos os nossos amigos aí da bancada. Nós estamos aqui no estúdio da Rede Caraíbas em Luiz Eduardo Magalhães para falar agora de um assunto importante. Mês de dezembro é considerado o mês de conscientização à prevenção do HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. É o Dezembro Vermelho. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da Rede Caraíbas o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, secretário de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, Douglas. É um prazer estar aqui. Falar sobre saúde é sempre muito importante, algo que a gente respeita muito, tem muito prazer, e orientar é sempre um passo muito bacana. Bom, esse mês é um mês importante, um mês de conscientização. A gente sabe que existem ações durante todo o ano, né, doutor? Mas durante o mês de dezembro é um mês onde a gente intensifica essas ações. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está sendo feito esse trabalho aqui dentro do nosso município. Perfeito. Quando o Ministério da Saúde ele coloca os meses relacionados à cor, relacionado a algum tipo de doença, algum tipo de prevenção, acaba sendo muito importante para que a gente possa relembrar aquilo e enfatizar as ações. No caso de dezembro, nós estamos falando do Dezembro Vermelho, que ele remete à lembrança, à importância do cuidado, do respeito com a doença com o HIV. Então, o que a gente precisa fazer? Intensificar esses testes, organizar, orientar, diminuir ter essa quebra do preconceito, falar sobre as evoluções dos tratamentos, que é algo bem relevante e como isso tem acontecido, e principalmente dizer as ações aí relacionadas ao nosso município. Como você bem colocou, é importante nós termos ali o mês referente a isso, mas sem dúvida alguma, são ações que precisam ser tomadas durante todo o ano. Bom, e aqui em Luiz Eduardo Magalhães, como é que está sendo feita essa participação nos postos de saúde, as testagens também que são realizadas, como é que está sendo a adesão da nossa população? Perfeito. Nós temos em Luiz Eduardo o CTA, que é o Centro de Testagem e Acolhimento. Então é uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, técnicos, as necessidades de psicólogo, assistente social, tudo isso para quê? Para acolher, literalmente acolher esses pacientes, que alguns pacientes já vêm com diagnóstico de outros municípios e outros são realizados os testes no município e são encaminhados para o CTA para dar início e manter esse tratamento. Então, é feito durante toda a rede de saúde essa distribuição dos testes. Por quê? A gente tem que pensar que o HIV, o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença. Hoje, nós consideramos inadmissível nós perdemos um paciente com HIV, né, sem ter tido diagnóstico prévio. Porque é um teste rápido, é algo que dá para ser feito de uma forma gratuita, de uma forma acessível, de uma forma pouco invasiva. Então, nós precisamos sim testar cada vez mais para que tenhamos esse diagnóstico precocemente, para que a gente inicie o tratamento com as terapias, com os retrovirais precocemente, para que sim a gente devolva a qualidade de vida, que a gente tenha esse cuidado com esses pacientes. E principalmente, nós temos que sempre estar buscando orientações para os profissionais de saúde, para toda a população quanto à prevenção, com a distribuição de preservativos, com as orientações, tendo muito cuidado, porque a melhor forma é não se contaminar. Verdade, doutor. Agora eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está em Luiz Eduardo Magalhães, em números de pessoas que convivem com HIV. Você tem dados que você possa trazer para a gente? Perfeito. Nós temos em Luiz Eduardo cerca de 386 pessoas que hoje fazem o acompanhamento no nosso CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. São pacientes que vieram de outros municípios já com diagnósticos ou pacientes que realizaram diagnóstico em uma de nossas unidades. Por exemplo, nós temos todo o cuidado para que durante o pré-natal a paciente seja testada, que nos postos de saúde nós temos cada vez mais esse pedido pela testagem, na nossa unidade de pronto atendimento, na UPA, no hospital, buscando cada vez mais nós termos esse diagnóstico precoce. Então, só até outubro de 2025, nós fizemos cerca de 700 testes. Né? Então, é distribuído de uma forma, são capacitados esses profissionais para que seja realizado o teste. É claro que o paciente ele tem que querer, ele precisa se voluntariar a isso, mas é muito importante que nós tenhamos tire esse tabu que às vezes o paciente ele procura, por exemplo, a nossa unidade de pronto atendimento, a UPA, por conta de uma dor na garganta. E quando é convidado a realizar o teste, se nega. Não tenho interesse, não quero.
E a gente precisa testar, independente de qualquer coisa, é importante a gente estar sempre tendo esse cuidado com a nossa saúde, porque existem várias formas de contaminação e a gente precisa cada vez mais estar acolhendo todos os nossos pacientes, se orientando e testando. Bom, e é importante o senhor falar, o senhor disse agora, tem muitas pessoas que às vezes têm o preconceito, têm o medo de fazer o teste, mas é importante falar que o teste é rápido, o resultado sai de forma rápida, imediato, né? E também tem todo o sigilo também do paciente, né? Perfeito, isso é muito bem observado. Existe todo o sigilo feito de uma forma discreta, toda essa orientação, esses dados, então sempre que possível vamos testar sim. E é importante, Douglas, a gente comentar que, tendo essa alusão do Dezembro Vermelho, nós realizamos um dia D. Sempre, por exemplo, quando a gente tem um Novembro Azul, ou como agora nesse caso o Dezembro Vermelho, a gente busca ter um dia D. E como foi escolhido para esse ano? Buscar a capacitação dos profissionais. Essa capacitação ela precisa ser feita de uma forma contínua, mas nessa vez nós tivemos esse cuidado de fazer, por quê? Muitas vezes você tem uma troca de profissional da rede, um novo processo seletivo, formando novos profissionais de saúde, e é importante que essa capacitação seja feita de uma forma muito séria, muito profissional. Para quê? Buscar o diagnóstico precoce, ter a orientação, fazer essas notificações dos testes e também até mesmo com, às vezes, uma contaminação, um profissional da saúde com um pérfuro cortante que se contaminou, que às vezes isso acontece, saber ter esse cuidado do que precisa ser feito depois, saber que nós, na nossa rede pública municipal, temos todas essas medicações, temos todo esse suporte, então a gente acredita muito, o governo do Júnior Marabá, nós da Secretaria Municipal de Saúde, acreditamos muito na capacitação de todos os profissionais. Quanto mais informação, mais conhecimento, melhor é para promover uma assistência de qualidade. Bom, e o doutor falando de qualificação, é importante a gente frisar que esse ano nós tivemos a inclusão no nosso sistema de saúde, podemos dizer assim, do nosso hospital, né? Então, mais profissionais chegando, uma rede maior de atendimento, né, doutor? Exatamente. Nós tivemos essa questão do hospital com 115 leitos e também aumentando o nível de complexidade, Douglas, com as UTIs, são 20 leitos de UTI, nós com o banco de sangue oferecendo esse suporte. E quando a gente tem uma maternidade que agora ela deixou de ser média complexidade para uma alta complexidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós aceitamos e temos a possibilidade de atender todos os níveis de gestante, desde aquela de um parto tranquilo até uma paciente que seja portadora de HIV. Então é importante que a gente entenda como acolher, como cuidar disso. E um dado bacana, importante, que é motivo de orgulho para o município de Luiz Eduardo Magalhães, é que no último ano nós ganhamos do Ministério da Saúde, foi uma premiação realizada em Brasília, 2 selos sobre a eliminação da contaminação vertical sífilis HIV. O que é a contaminação vertical? É aquela contaminação que passa da mãe para o bebê. E como que foi conseguido isso, no meio de tantos municípios, como que o Luiz Eduardo Magalhães conseguiu essa dupla premiação? Pelos cuidados que são feitos no pré-natal, com os cuidados que são feitos no momento pré-parto, por exemplo, se aquela gestante ela possui o vírus, é feito medicações que diminuem a virulência para que no momento do parto não passe para o bebê. Então são medidas importantes, são medidas técnicas muito bem ajustadas, com capacitações que resultam numa qualidade de vida, numa mudança de vida realmente. Então a gente nos orgulha muito e vamos buscar cada vez mais manter essa eliminação dessa contaminação. Muito bem, nós estamos aqui com o Dr. Pedro Henrique Ribeiro, secretário de Saúde. A gente já vai entrando aqui no nosso final aqui da entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente, doutor, de cuidado. A gente está falando agora de testagem, de ter já aquele acompanhamento, mas a gente tem que ter o cuidado da prevenção também, né? É importante, você falou agora há pouco aqui para a gente que nós estamos tendo um alto índice no público mais jovem, né? A gente tem alguns meios que precisam ser usados, falados, né? O caso da camisinha e outros métodos. Perfeito. Né? Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Exatamente, Douglas. É muito importante a gente entender que, é claro, o diagnóstico precoce ele muda o tipo de vida que esse paciente vai levar. Mas o mais importante é buscar a não contaminação, a não exposição. E hoje o Ministério da Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde, fornece preservativos e até em diversos tipos de preservativos para que tenha uma adesão melhor do usuário, melhor desses pacientes. Então nós precisamos cada vez mais divulgar isso. Por quê? Com a evolução dos métodos contraceptivos,
você acaba fazendo com que o paciente não se preocupe com as outras coisas. Então pensa apenas na preocupação com não engravidar e vai deixando de lado o risco das contaminações, não só de HIV, mas de outras DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então nós temos que ter esse cuidado, e esse cuidado ele é feito com o preservativo, tem que ter essa atenção, porque como você bem colocou, nós temos em nosso município um público jovem, ativo e, consequentemente, sexualmente ativo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Vá num posto de saúde mais próximo da sua casa, pegue preservativos, veja quais são as possibilidades que você tem, porque a prevenção ela é o melhor caminho. E caso houve algum tipo de risco, você se preocupou, não usou o preservativo, procure para realizar o teste, para caso aconteça, você pode ser tratado o mais rápido possível. Obrigado, viu, doutor? A gente que agradece e mais uma vez a gente diz, a informação ela é o melhor caminho, a gente agradece aos veículos de comunicação para que levem informação para todas as pessoas, que isso é o mais importante. Obrigado aqui ao doutor Pedro Ribeiro. A gente continua aqui em Luiz Eduardo Magalhães, em busca sempre das melhores informações para atualizar você aí da região de Irecê. Douglas Batista para a Rede Caraíbas.